Você já falou ou ouviu falar que a rotina é chata, mas também sem a rotina você não consegue sair do lugar? Se sim, fique conosco até o final e entenda o que os hábitos e a rotina podem melhorar a sua vida. Meu nome é Amanda Moraes E o meu é Diane Moura. e esse é o Inteligentemente Podcast. Muito bem. Vamos lá, Diane, qual a diferença entre rotina? Vamos começar assim já, né, na Conceituando. pergunta. Qual a diferença entre rotina e hábito? Rotina é bem consciente, é uma escolha. Então, eu escolho a partir de amanhã acordar às 8 para poder fazer uma leitura antes de começar meu dia. Isso é uma rotina. Por quê? Porque na segunda-feira talvez eu não tenha vontade, na terça talvez eu não tenha tempo, na quarta talvez eu tenha uma consulta. Eu preciso me organizar de forma muito consciente para aquilo acontecer, né? O hábito não. O hábito é escovar os dentes, por exemplo, depois das refeições. A gente passa uma parte da nossa vida com os nossos pais. Tem que escovar, tem que escovar. E depois disso, a gente internaliza aquilo, comeu, você até esquece, né, o que você está fazendo. Vai quase que nem um robozinho. Isso é um hábito. Como passar a marcha no carro, Isso, é automático. um hábito. Uhum, Vira uma atitude automática, exatamente. uhum. Por isso que o hábito ele é automatizado, né? Exato. Porque são importantes tanto um quanto o outro na Muito nossa bem. vida. Muito bem. São fundamentais. Nós temos aí muito preconceito. Muitas vezes as pessoas conversam com a gente e falam assim: ah, o meu relacionamento caiu na rotina, o meu trabalho é uma rotina, a minha Uhum, vida é uma rotina, né? E ninguém é muito bom numa coisa se não tiver uma rotina. Por exemplo, você acabou de concluir seu doutorado alguns meses atrás. E o que fazia você conseguir ter um bom desempenho? Ter uma rotina de estudos, de sempre estar ali olhando as suas pesquisas, escrevendo sobre elas. Senão o prazo chega, você não entrega as coisas, você não faz. Então, para você ser muito bom em uma coisa, você precisa de rotina. Ah, para eu conseguir ter um bom rendimento nos meus exercícios, né? Para eu conseguir ter um bom resultado nas minhas provas, para eu conseguir comer de forma saudável, é a rotina. E a rotina ela só é ruim quando ela não tem sentido para a pessoa. uhum, Por quê? Você vai falar, eu experimento isso porque eu também experimento, isso é coisa de gente. Quando você faz algo que é importante para você e você percebe que já virou uma rotina, está caminhando para um hábito, você sente orgulho daquilo. uhum, Você fala, poxa vida, todos os dias eu estou conseguindo escrever 20 minutos. uhum, Isso já faz um mês, 2 meses. Poxa vida, já faz 2 meses que eu estou conseguindo me alimentar de uma forma mais saudável. Estou indo rumo para o que eu quero. Isso uhum. te traz uma leveza, não traz peso. Você não fala, ai, que chato que eu tô comendo, ai, que chato que eu tô conseguindo escrever. Não. Isso acontece quando a gente tem uma rotina feita de obrigações sem sentido. É lógico que a gente tem obrigações e nem sempre essas obrigações elas são gostosas. Nem sempre tudo que a gente vai fazer é extremamente prazeroso. Mas se a Uhum. gente tem uma rotina consciente e inclui coisas que têm um objetivo maior, vai ser prazerosa essa rotina. E ninguém constrói hábitos sem rotina. É verdade. Então não dá para automatizar nada. Ai, meu sonho é daqui 5 anos, tá 5 anos treinando sem parar. Pois é, então você precisa todos os dias decidir e treinar até virar um hábito. Uhum. É verdade. Verdade, isso faz toda a diferença, né, quando a gente fala de mudança de estilo de Uhum, vida, é realmente necessário entrar numa nova rotina. uhum, No que falta, no que a falta de rotina pode atrapalhar? uhum. Muita coisa, né? Na Pra organização do tempo. Então, assim, a pessoa sente que o dia dela passou e ela nem viu o que ela fez. Por quê? Ela vai apagando incêndio durante o dia. Então ela acorda, vai, começa a fazer as coisas, aí lava a louça do dia anterior, aí a criança acorda, ela faz o café da manhã, aí ela já sai correndo para arrumar a criança para ir para a escola e ela vai, né? Aí Uhum, a mãe liga porque precisa de um remédio, aí ela passa na farmácia e busca o remédio. Ela não planejou nada, não tem rotina nenhuma. Aí no dia seguinte, ao invés de ser assim, é um dia mais corrido ainda porque a criança tem natação, ela acorda mais cedo ainda. Então, assim, essa desorganização do tempo gera um mau aproveitamento do tempo. Então, uhum. você parece que não teve 24 horas, né? Você parece que você acordou e... Quem nunca, né? Acordou e tu fala assim, já tá na hora de dormir?
Eu precisava de 48 horas para cumprir o que eu precisava nesse dia. Por conta disso, pela falta de rotina. Todos os dias você vai conseguir completar a tua rotina? Não. Porque a rotina, diferente do que a gente idealiza, não é você fazer todos os dias, é fazer quase todos os dias, na maioria dos dias. Também a procrastinação, porque se você não tem uma rotina, o que você faz? Amanhã eu faço, depois eu faço, Sim. daqui não sei quanto tempo eu faço. E muitas vezes você nem faz, porque você ficou empurrando, né? Uma vida menos consciente. Então a pessoa vive bem no deixa a vida me levar. É o dia de hoje, como se a gente às vezes ouve, né? Vamos viver o hoje. Sim, mas também precisamos pensar no futuro. Eu pretendo acordar amanhã, pretendo viver daqui 5 anos. Às vezes o pessoal fala para mim, Diane, eu não quero fazer faculdade porque demora 4 anos, demora 5 anos. É muito tempo. Primeira pergunta, você pretende viver esses 4 anos, esses 5 anos? Então, eu acho incrível você viver esses 5 anos estudando, se você puder, né? Então, ter esse planejamento faz com que você tenha um aproveitamento do hoje e que você já comece a plantar sementes para o futuro de forma consciente. Isso é muito legal. O senso comum pensa que isso é coisa de gente conservadora, coisa de pessoas de mais idade, mas não é verdade. A gente vê muito isso entre atletas, pessoas com bom rendimento escolar. Eu atendo muitos adolescentes que têm excelentes notas, né? E gostam de esporte. Você vê que já são, assim, pessoas muito disciplinadas para a idade. E o que eles gostam? De rotina, né? E eles me falam uma coisa que é verdade. A ciência diz que é isso mesmo. A rotina tranquiliza eles, diminui a ansiedade. Saber o que vai fazer daqui a pouco, depois, amanhã. Isso é muito bom para o cérebro. Ele economiza energia, né? Ele não fica tensionado. É verdade. E a maior parte da nossa vida, se a gente for prestar atenção, é feita de rotina, porque nós acordamos, né, tomamos café, vamos para a escola ou para o trabalho, voltamos, almoçamos e tal. Um dia ou outro, a gente passa numa festa, numa data comemorativa, mas não são todos os dias que nós temos motivos para comemorarmos, assim, isso é interessante a gente falar, porque a gente precisa aprender a viver na rotina, porque a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, nós vamos viver do mesmo jeito, não é? Nós não vamos fazer coisas mirabolantes, ser chamado para eventos todos os dias, isso são exceções. Verdade. Né? Isso é importante, essa reflexão, Bem né? melhor. Nós precisamos nos alegrar na rotina que cotidiano. nós temos todos os dias para a gente conseguir desfrutar, por exemplo, do trabalho, da ocupação que você tem. Isso é o dia a dia, porque se você não aprender a desfrutar disso no dia a dia, de alegria da sua rotina, do contentamento dentro do seu estilo de vida, né? Do dia a dia, você vai ficar dependente, por exemplo, de algum evento para você se sentir bem, ou então você vai querer pedir pizza todos os dias, comer, né? Tudo que você quer todos os dias, e aí se você entra nesse viver por prazer, isso vai te trazer consequências que não são boas também, né? Viver de forma exagerada. Então, é muito importante a gente conseguir lidar com a nossa rotina. É vida de verdade, rotina, né? É verdade. A maior parte do tempo vamos estar fazendo as mesmas coisas, Sim. né? Quando começar, Giane? Hoje. Eu sempre penso que quando nós queremos começar algo, a gente precisa começar o quanto antes. Lógico que existem situações que exigem planejamento, mas quando a gente pensa numa rotina, uma rotina de estudos, eu vou começar na segunda, eu vou começar o mês que vem. Não, a gente precisa começar o quanto antes. No podcast anterior, você indica o Monstros Leitosas, né? Um filme que traz isso. A priori, você percebe que aquele rapaz, que aquela criança tem grandes dificuldades de aprendizagem. Mas a rotina de estudos, de leitura, fez ele quebrar um padrão. E ele se tornou referência, né? Um médico que fez algo extraordinário.
Então, aí está um exemplo muito interessante. Quando que ele deveria começar? Daqui um mês? Daqui um ano? Não, a mãe falou para ele, a partir de amanhã vocês não veem televisão mais, vocês vão começar a ler mais, fazerem resumo disso, e eu quero que vocês leiam um resumo. E ali ele começou uma rotina de estudos que virou um hábito para a vida toda, que fez ele um excelente profissional. Então, quando começar, começa o quanto antes. Começa de pouco em pouco, não precisa ser grandes atitudes, mas poucas atitudes, pequenas atitudes, aliás. Se você percebe que você precisa dormir melhor, como que você consegue ajustar isso? Ajusta meia hora na hora de acordar, meia hora na hora de dormir. Ah, não, eu preciso de atividade física. Quais são as atividades do seu dia que você pode fazer a pé? Né? Você vai mudando pequenas coisas que vão trazendo qualidade de vida para você e você não vai fazer uma coisa extraordinária, né? Ah, eu quero aprender a ter uma rotina de leitura. Qual é o melhor horário de leitura? No final do dia que você está muito cansado? De repente é na hora do almoço, é quando você acorda. Então a rotina, eu já falei isso no começo, mas é importante você questionar quando você for fazer, dar esse start, por que você quer colocar isso na sua rotina? Porque ela tem que fazer muito sentido para você perseverar, né? Como a gente já falou em alguns episódios aqui do podcast, a motivação ela começa lá em cima quando a gente tem a consciência, mas depois ela vai diminuindo. E muitas vezes ela vai fazer o movimento da vida, né? Que é sobe, desce, e a gente precisa entender o sentido para perseverar além da motivação, além da vontade de fazer. E para isso, além de começar imediatamente, você precisa pensar por que você quer começar isso. Eu acredito que é fundamental. Muito bom. Qual a importância da rotina para a família? Para a família é importante? Fundamental, né? A família aproveita mais o tempo, porque muitas vezes o que a gente vê assim, que horas que você conversa com as crianças? No carro, quando eu tô levando para a escola. Que horas que você consegue saber alguma coisa do seu filho adolescente? Quando eu estou trazendo ele e o amigo da escola e os dois estão conversando, eu estou prestando atenção. Nunca é um tempo, ou na maioria das vezes, nunca é um tempo, né? Não é um tempo onde você saiu para tomar um açaí com o seu filho, para você conversar, ou durante um jogo que você está fazendo com a criança. Mas é sempre na correria do dia. Então, assim, quando você tem a tua vida mais organizada, você consegue incluir o que você dá valor. Porque o que eu percebo no consultório, conversando com meus pacientes, é uma coisa muito triste, que o que as pessoas mais valorizam, elas não conseguem doar tempo. Elas doam tempo para o que a maioria das pessoas estão doando, que é vamos trabalhar e correr porque é isso que é valorizado. E é importante, sim, a gente tem que estar em constante movimento, a gente tem que trabalhar, mas a gente precisa fazer isso de forma consciente, porque a gente faz essas coisas para viver, não vive para elas. Né? A ordem não pode ser invertida. Menos ansiedade, porque a família fica ansiosa com a desorganização. Que horas que a criança come, que horas que ela dorme, que horas que ela vai para a escola, que horas que o material dela está organizado. E a construção de hábitos, né? Então, muitas vezes a pessoa chega, Jane, meu filho não gosta de estudar. Mas qual é o horário que você tem proposto para ele estudar? Eu deixo ele à vontade. Às vezes ele dorme e aí ele estuda de manhã, às vezes ele estuda quando chega da escola, às vezes ele faz lá na escola mesmo. Então, não está construindo um hábito. Mas precisa ver como ele é esperto, ele faz a lição toda na escola. E que horas que ele tem um tempo para prestar atenção no que ele está fazendo, que ele vai apontar os lápis, organizar o estojo, ver se está faltando alguma coisa. É uma construção desde ali, ensino fundamental 1, né? Primeiro ano. Você vê seu filho fazendo a lição, aproveita e aponta esses lápis, né? Estão sem ponta, dá uma limpada aí, vê se você pode organizar melhor essa mochila. Você vai ensinando uma coisa que para quando ele estiver ali na pré-adolescência, ele já tem autonomia para fazer. Por quê? Porque a rotina virou um hábito. Então, qual é o horário que você estuda por concurso público? Jane, eu nunca consigo um horário fixo. Por quê? Porque provavelmente você traz um padrão da infância, que você não tinha horário para estudar. Aí na adolescência você também não tinha, agora como adulto você não consegue ter. Não é uma coisa que é automática para você sentar todos os dias e fazer a mesma coisa. Então, se você quer que o seu filho seja bem-sucedido, que tenha mais chances de acertar,
ajude ele a ter rotinas. A rotina ela sempre está muito ligada com o sucesso. E quais são os componentes do indivíduo, né, que ele precisa ter em relação à rotina? O que que é necessário, de habilidades, componentes para que ele consiga, entrar numa rotina? Uhum. Ou então adquirir, né, uma rotina? Consciência precisa entender que precisa de uma rotina e valorizar, desconstruir esse senso comum que rotina é ruim, é chato. A gente precisa valorizar a rotina, porque, como você disse, é o que a gente faz todos os dias. Inclusive, eu gosto de falar que não ter rotina é uma rotina, né? Quem todos os dias não sabe como vai começar o dia e não sabe como vai terminar, tem uma rotina, uma vida Uhum. desorganizada, né? Precisa de constância, além de consciência. O que que é constância? Apesar do mar não estar para peixe, eu estou no mar. Né? Eu preciso todos os dias, ou quase todos os dias, melhor dizendo, fazer uma coisa para que ela se torne um hábito e para que eu leve isso para a minha vida toda. Regularidade, que é diferente de constância, porque constância eu posso ter ela aqui, né? Eu posso ser constante na minha decisão. Eu quero me alimentar melhor. Mas qual é a regularidade que eu tenho deixado minha comida congelada pronta, que eu tenho ido no mercado escolher quando eu não estou com fome, né? Não, sabe o que é, Diane? Eu tenho constância assim. Todos os dias eu procuro comer saudável. Só que assim, o que acontece? Às vezes eu tenho que ir para o mercado quando eu saio do trabalho com fome, né? Então, a regularidade das suas atitudes, né, precisam ser assim, todos os dias, ou quase todos os dias, como eu disse. A constância ela não pode ficar só aqui, né? Então tá, eu não mudei meu coração, eu quero muito ter hábitos saudáveis, mas na prática, o que que você está fazendo regularmente? Isso é muito importante. Paciência para ter os resultados. Então, às vezes, as mães falam para mim, Diane, eu falo todos os dias que tem que escovar os dentes. Todos os dias eu falo que a roupa não tem que ficar no chão. Até quando? Até quando virar um hábito. Enquanto for uma rotina você falar, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito, né? E cada um tem o seu tempo. O que acontece que a gente muitas vezes sabota os nossos filhos, crianças, adolescentes, é o que a criança não fez, a gente faz para ganhar tempo. Deixa eu pegar já a roupa e pôr no cesto porque o fulano não pôs. Ele não escovou os dentes. Vem cá, vem, deixa eu escovar para você. Como que isso vai virar um hábito se eu estou fazendo? Virou um hábito para mim, né? Então eu tô me sobrecarregando, mas eu não estou ensinando para o outro os hábitos que ele precisa aprender. Você tem algumas dicas práticas para ajudar quem está ouvindo? Sim, eu gosto de pensar muito na escrita. A escrita ela é terapêutica. Então, faz um levantamento do que você gostaria que tivesse na sua rotina. Como se você quer melhorar a rotina ou começar agora, eu diria para você começar com 3 coisas, né? Como escreve lá 3 coisas. Eu queria ter um tempo de leitura, eu queria me alimentar de uma forma mais saudável, eu queria trabalhar mais autonomia com meus filhos. Né? 3 coisas que eu vou incluir na minha rotina. Você pegou e identificou 3 coisas que você quer trabalhar. Quais são as ações que você quer trabalhar? Como que você vai pôr em prática, tá? Então eu vou ler mais. Eu leio melhor quando eu estou com um livro físico ou quando eu estou digital? Porque digital, de repente, eu posso ler quando eu estou esperando meu filho sair do balé. Minha filha sair do balé, meu filho sair do futebol. Enquanto eu estou ali esperando, muitas vezes o livro eu esqueço, se for físico. Mas se for um aplicativo, eu olho ali no celular. Então a ação é deixar sempre no aplicativo para eu ler. Em relação à alimentação saudável. Então, enquanto meus filhos estão fazendo um esporte, estão na escola, eu vou sempre ali no hortifruti, vou tentar selecionar melhor a comida, sem ser naquela correria, tá? Então, é mais uma atitude. Colocar ações práticas que você pretende fazer. E, assim, eu gosto da ideia de você anotar e fazer um checklist, né? Então, você anotou? Deixa num lugar visível e se obrigue a fazer um checklist. Eu fiz, eu não fiz. Porque toda vez que a gente fala sobre novos hábitos, a gente fala muito sobre a pessoa ter um parceiro de hábito. Porque quando a gente tem alguém espelhando o nosso comportamento, a gente percebe que não fez. Ou que não fez porque procrastinou, ou porque está muito desacostumado e não fez mesmo. E o papel muitas vezes faz
esse trabalho muito bem feito. Então, põe ali, né, no lugar, faz um potinho de vitórias. Então, você vai escrevendo lá, vai colocando. Hoje eu consegui. Coloca lá. Olha, dia 2, consegui de novo. Dia 3, consegui de novo. No final do mês, conta quantas vezes você conseguiu, né? Isso é muito legal também, porque você vai tendo vai se desafiando. Então, se esse mês eu conseguir ler 10 dias, o mês que vem eu quero ler 12, 13. Sim. Então, são atitudes práticas que você vai se incentivando mesmo a fazer isso. Se você não consegue, você procrastina demais, sente que sua vida está fora do controle, às vezes você vai precisar de terapia, porque o terapeuta ele vai te ensinar a se organizar, a olhar para a sua vida e detectar os pontos, né, aonde você precisa afinar mais os seus horários, incluir as coisas na sua rotina. Mas a dica é consciência, visualizar no papel e fazer um checklist mesmo do que você está conseguindo fazer, porque funciona. A gente vê que isso traz bons resultados, né, na prática. Perfeito. Considerações finais. Tem alguma para fazer? Eu acredito que, assim, nada que a gente aprende para a vida toda, né, um hábito, uma rotina, é mágico. Não tem como a gente pensar, né, eu vou virar aqui uma chave e a partir de hoje eu vou conseguir fazer. Então, a consideração final que eu queria deixar é que mudar hábitos, incluir rotinas, principalmente se você é adulto, é muito desafiador. Então, assim, não se desanime quando você faltar uma semana na academia. Não se desanime quando você ficar um mês sem ler. Tudo bem, reseta e volta tudo de novo. Tudo que a gente quer aprender e incluir na nossa rotina ou levar para a vida toda exige muita perseverança. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, que a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando, e é normal nesse processo muitas vezes a gente estagnar e até dar alguns passinhos para trás. Com Mas certeza. isso não pode ser impeditivo para o nosso crescimento. Então, persevere. Chegamos ao final do episódio de hoje. Fique conosco, nos envie mensagens, comente aqui embaixo como é que foi escutar esse episódio, o que você já colocou em prática na sua Isso é legal, rotina. vou gostar de saber. É verdade, vamos gostar, sim. Compartilhe, tá bom? Esse podcast com mais pessoas também para que possa ajudar. E curta também, viu? Perfeito, eu sei que a gente está dando aqui muitas orientações, né? Curta, compartilhe, comente. É verdade. Mas essas são orientações fundamentais para que o conteúdo alcance mais pessoas e para que nós possamos estar afinando o conteúdo para melhor atender vocês. Até a próxima, esperamos vocês de novo. Um beijão! Beijos.